Como uma flor, seu trabalho floresceu no coração dos homens, com encanto se envolveu. Alma forte e poderosa, delicada e cuidadosa. Tanta dor seu caminho percorreu, no entanto ele venceu com ternura e amor, muito à frente do seu tempo, destemido educador. Imortal, o ser humano é imortal. Viver eternamente, ser livre pra pensar e sonhar, seu desejo um mundo melhor. Sacramento seu lugar, liberdade pra ensinar, mundo novo encontrar. Era assim a sua vida, só nobreza e muito amor. Imortal, o ser humano é imortal. Viver eternamente, ser livre pra pensar e sonhar, seu desejo um mundo melhor, seu desejo um mundo melhor. Ensinando. Mas eu agora passo a palavra para você e eu gostaria que você explicasse então um pouco dessa música, da história dela e como ela se relaciona com o nosso tópico de hoje, do homem de bem. Oh, meus queridos, que alegria falar com vocês essa noite. Olha, todas as vezes que eu recebo uma mensagem daí, o meu coração vibra. Eu sei que essa casa, ela guarda protetores espirituais muito amados, que estão nessa terra para cuidar de vocês. Então, sintam-se abraçados, né? Abraçados pessoalmente, abraçados pelo meu coração. Eu amo de vocês infinitamente de uma maneira inexplicável. Eu acho que, na verdade, é explicável, né? Da última vez que nós conversamos, nós falamos que as almas que se amam, elas não se separam nunca. Então, mesmo que eu não possa estar aí presencialmente, recebam todo o meu amor, porque eu recebo o amor de vocês, então eu espero que todos vocês estejam bem. Olha,
esse tema, o homem de bem, é um tema que eu adoro, né? Já eu vou dizer por quê. E por que essa música se relaciona ao tema homem de bem? Essa música foi composta para uma homenagem a Eurípides Barçanufo. É por isso que ela se chama Sacramento, porque Eurípides Barçanufo é nascido, né, e construiu parte da sua história em Sacramento. Hoje, a história de Eurípides Barçanufo pertence ao mundo, né, mas ele começou a construção da sua história na cidade de Sacramento, em Minas Gerais. Então, é por isso que se chama Sacramento. A história de Eurípides, resumidamente, Eurípides era um político, jornalista, escritor, professor brasileiro, que conheceu o Espiritismo, ele era católico, apostólico romano, e ao tomar contato com o Espiritismo através da obra de Leon Denis, e entrar em contato com manifestações espirituais que aconteciam naquela cidade, a princípio de uma maneira a rejeitá-las, ele encontrou na doutrina espírita a lacuna para a resposta para todas as lacunas que ele tinha durante o seu período de estudo sobre religiões, religiosidade e a própria história do Cristo, dos apóstolos e assim por diante. E aí, Eurípides, que já era um homem de bem, nós já vamos entender por quê, a partir do momento que ele toma contato com a doutrina espírita, através de um estudo profundo, estudioso que ele era, e a partir do momento em que ele começa a seguir a instrução de Vicente de Paula, que é o seu mentor espiritual, e começa a aplicar na educação, nos princípios da educação, da pedagogia e da formação humana, inclusive da educação do espírito, toda a magnitude da filosofia espírita, que é a transformação moral. A partir daí ele deixa um legado imenso e ele se mostra em sua história como um homem de bem, uma vez que na definição do próprio Cristo, o homem de bem é aquele que pratica o bem, a justiça e a caridade. Então, Eurípides Barçanufo, ele é um exemplo histórico, vivo, que deixou o seu legado do que é o tema da palestra de hoje, que é o homem de bem. Entre muitos legados de Eurípides, o legado que ele deixa através da medicina, da demonstração da caridade, do acolhimento, na educação, ele fez transformações incríveis, formando salas mistas onde homens, mulheres, negros, todos estudavam juntos, todos com acesso à pedagogia do amor. Ele transformou a forma do ensino brasileiro, né, e mundial da época, que era o ensino pela ridicularização, pelo castigo, pela pedagogia do amor. Então, como professora, Eurípides é um ídolo para mim. E quando o Zé Henrique Martiniano, que é um maestro que tem obras sensacionais, a maioria delas voltadas ao espiritismo. O Zé Henrique Martiniano é um maestro de Araraquara, espírita, um trabalhador espírita, que desenvolve obras, peças, é um estudioso da arte, um estimulador do estudo da arte no espiritismo, né? Mostra a força que a arte tem na doutrina espírita, e com a letra do Sérgio Sanches, esse que canta comigo. Quando eles me convidaram para fazer uma gravação, eu fiquei muito feliz. Quando eles disseram que era uma homenagem para Eurípides, foi algo transformador. E cada palavra dessa música, para mim, é uma coisa... tem tudo a ver com o homem de bem. Eu já posso começar a palestra, o tema, ou você quer falar alguma coisa, Alexandre, antes? Bom, eu entro, então, diretamente no tema, para falar sobre a questão do homem de bem. Eu adoro o tema, o homem de bem. Dentro das palavras do Cristo, dentro do Evangelho, existem algumas coisas que, quando a gente não está preparado,
e no estudo do Evangelho, no estudo da transformação moral, a gente não está preparado para quase nada, afinal de contas, nós estamos aqui, encarnados. Então, quando nós somos expostos a alguns temas, alguns são um pouco até duros para nós, né? Mas, se nós considerarmos a doutrina espírita para o que ela realmente veio, que é a transformação moral, o Evangelho, segundo o Espiritismo, é um guia, é uma apostila de como a nossa transformação moral ela deve acontecer, para que a gente alcance a posição de homem de bem que nós buscamos. Enfim, o que é ser o homem de bem? O homem de bem é o homem que tem desejo ardente de transformar-se, e transformar-se para o bem. Quando o nosso plano reencarnatório está sendo construído, todos nós nos propomos a ser homens de bem. Nós tomamos contato com o que nós fizemos, com as nossas necessidades de melhoria e evolução, e a gente traz um plano, um script reencarnatório para que a gente salde as nossas falhas e para que a gente aproveite a nossa passagem pelo orbe terrestre como uma passagem de aprendizado e aprimoramento para que nós nos tornemos homens de bem. Só que a partir do momento em que nós reencarnamos, nós já somos homens de bem. Simples, ignorantes, com esquecimento do passado. E nós recebemos e aceitamos, salvo algumas exceções, que são impostas, né, por uma necessidade, ainda por caridade e amor do Pai. A maioria das vezes esse planejamento reencarnatório nos é dado e nós solicitamos o que nós precisamos passar. Então nós temos a nossa apostila, a apostila de vida, como é o livro do Chico, Apostilas da Vida, que são as provas, os exames, as aulas que nós nos preparamos para receber nessa escola chamada vida, nessa escola chamada reencarnação. Nós nascemos, então, homens de bem. Com o passar do tempo, o contato com as nossas dificuldades, as dificuldades cotidianas, as dificuldades da vida, associadas às nossas dificuldades íntimas, que estão colocadas no nosso espírito, que são os nossos vícios, as nossas dores, as nossas mágoas mal resolvidas de outras vidas, que ao chegar aqui, nós reencontramos os nossos laços de afeto, os nossos laços de desafeto do passado e construímos nessa vida os nossos laços de afeto e desafeto do futuro. Assim, a vida que nós escolhemos, a estratégia de vida que nós escolhemos, apesar das dificuldades e das facilidades que nós temos, constroem esse conjunto de atitudes e de ações que nos levam à transformação moral e a sermos o homem de bem que nós nos propusemos. Quando a gente fala sobre isso, né, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o seguinte: a gente para de pensar na gente, na nossa história, e a gente começa a fazer uma lista de todas as pessoas que a gente conhece que não são homens de bem. Ah, o fulano não é homem de bem, o Beltrano não é homem de bem, o Ciclano não é homem de bem, a gente vai fazendo a nossa lista, né? Quem que a gente acha que não é homem de bem? A grande beleza disso é que isso não cabe a nós. Saber quem é homem de bem e quem não é homem de bem não cabe a nós. Mas é um exercício que às vezes a gente faz. Cabe a nós sabermos se nós estamos no nosso planejamento para nos tornarmos homens de bem. O julgamento do outro é um investimento errado do tempo que a gente tem.
Aqui, no meu trabalho, nós fazemos tudo sobre cálculo em dias. E outro dia eu comecei a fazer esse planejamento em dias, né, para avaliar o meu processo reencarnatório. Então, os meninos, eles vêm para cá, para a Faculdade de Odontologia, para fazer o mestrado, doutorado e pós-doutorado. E vamos pegar um exemplo. O mestrado aqui na reabilitação oral, ele tem até 2 anos e meio para fazer. Dá pouco mais de 2 anos, dá pouco mais de 700 dias. Quando a gente chega no ponto 700 dias, eu falo para eles, quantos dias você tem? 600, passa um mês, nossa, eu tenho 640 dias. Aí hoje eu conversando com um deles, eu falo assim, então, você tem 640 dias, né? 639 hoje, prof. Eles falam prof, porque a gente sabe que a gente tem um plano, um planejamento com data para acabar. E aí, se a gente sabe da data que nós temos para acabar determinado projeto, determinado plano, a gente faz um cronograma. Cronograma, como eu vou alcançar aquela situação, aquela prova, aquele título. No nosso planejamento reencarnatório, nós não sabemos o dia que nós vamos deixar. O dia que a nossa formação acaba, a gente não sabe quando vai acabar, a gente não sabe quantos dias a gente tem. E isso é uma confiança muito grande do Pai em nós, para que a gente aproveite os nossos conhecimentos e a nossa formação, sem saber que dia que é a nossa volta para o plano espiritual. Ou a nossa confiança intensa de que não importa o dia que a gente volte, a vida continua. E a gente tem que continuar a nossa formação como homem de bem. A doutrina espírita é, para nós, uma transformação moral, um compilado de estratégias, de regras e sugestões do bem viver. Muitas pessoas que não estão próximas à doutrina espírita podem pensar que é só um tratado, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, as 5 obras básicas, né? Elas são apenas um tratado que os espíritos fizeram comunicação conosco para nos mostrar que a vida continua. Não, isso está muito longe. O conhecimento de que a vida continua, a ciência já, com os seus super equipamentos, vai mostrar para a gente. Eu gostaria que fosse nessa vida, não sei se nessa minha vida eu vou conseguir, que daqui a um tempo a gente possa ter um aparelho, como um celular, ou até menor, onde a gente consiga fazer comunicação com os nossos entes queridos, assim como a gente tem hoje um celular. Quem imaginaria? Quem, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, 35 anos atrás, que é muito pouco tempo no espaço, imaginaria que a gente teria um aparelhinho tão pequenininho, um telefone celular, que eu poderia aqui, de Ribeirão Preto, da minha sala, às 7 horas da noite, 8 horas da noite, poderia estar falando com vocês como se eu estivesse aí, ouvindo a voz de vocês, como se eu estivesse aí. Por que não? Daqui muito pouco tempo, eu não posso ter um aparelho desse, ou até melhor, ou menor, ou melhor, que eu possa fazer o contato direto com os meus entes queridos que tenham a permissão e que estejam em outros planos. Então, o fato de que a vida continua é só um detalhe da doutrina espírita. Mas o fato, o reconhecimento, através do codificador, da comunicação com os espíritos, através da metodologia científica que ele desenvolveu, para avaliar essa comunicação, em que ele percebia que alguns espíritos estavam bem no plano espiritual, outros estavam mal. Isso não dependia de sexo, não dependia de riquezas prévias, dependia da maneira como se havia levado a vida. Ou seja, se era-se ou não homem de bem, sendo do sexo feminino, sendo rico, sendo pobre, isso não importava. Então a vida continua. Se a vida continua
e eu não me sinto ainda um homem de bem, eu posso começar exatamente agora, porque como dizia o Chico, não importa o que a gente fez, não importa como a gente nasceu. A maneira como a gente nasceu, às vezes a gente pode não estar consciente de como foi, mas a maneira como a gente parte, essa depende só de nós. E todos os dias a gente tem uma página aberta de um livro para escrever a nossa história. Então, o homem de bem, nós todos nascemos homens de bem, e nós todos estamos a caminho de nos transformarmos em homens de bem, através da transformação moral que a gente encontra caminhos na nossa doutrina espírita. Mas, e como que eu vou me tornar homem de bem? Que legal, a doutrina espírita fala de transformação moral, ela fala muito além do contato com os espíritos, ela é muito além do que consoladora, porque mostra que nós vamos encontrar os nossos entes queridos e os nossos entes queridos vivem, ela é muito além disso, ela é para uma transformação moral, para que eu me transforme, e para que eu evolua, e para que eu seja homem de bem, e para que eu seja homem que esteja bem. Mas como? O verdadeiro homem de bem, fala o Evangelho segundo o Espiritismo, é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Ele se interroga todos os dias com sua consciência sobre os seus próprios atos, se pergunta se violou essa lei, se não cometeu mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixas dele, enfim, se fez tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Aqui tem uma questão muito interessante do que é o homem de bem. E tem uma relação muito interessante com a nossa autoestima. A nossa autoestima. Quando a gente pega um romance escrito por Emmanuel, há 2000 anos, Paulo Estevão, a segunda maior obra do Espiritismo, segundo muitas vozes, a segunda maior obra do Espiritismo depois da codificação. Paulo e Estevão. Nós pegamos esse livro e, com uma dedicação diária, a gente consegue ler esse livro em 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. 5 dias você lê essa obra de arte, essa história monumental do cristianismo primitivo. A gente consegue viver na casa do caminho, a gente consegue vivenciar a história dos apóstolos de forma que a gente sai, depois de 3, 4, 5 dias, totalmente transformados com o que foi a vivência e a energia do orbe terrestre no momento do cristianismo primitivo. Só que nós, encarnados, humanos, pequeninos, nós olhamos aquele livro e pensamos, eu jamais faria isso. Eu estou assim no pó. Eu acho que eu não sou nem digno de ser um espírito encarnado e dizer que eu posso entrar em contato mentalmente com esses espíritos, que eu possa entrar em contato mentalmente com Cristo, que eu possa pedir, que eu possa conversar. Porque nós pegamos aquela obra monumental e vivemos aquela obra em 5 dias. Nós nos esquecemos que, na realidade, ali existe a transcrição de vidas inteiras, anos inteiros. Paulo ficou 2 anos no deserto, depois do contato com Cristo, para assimilar. Então, anos inteiros, décadas inteiras de pessoas envolvidas na energia do Cristo, na energia direta do Cristo. Anos inteiros se passaram para que aquela transformação chegasse hoje nas nossas mãos, em forma de história. E aí a gente acha que existe uma distância muito grande, claro que existe, para os espíritos nobres escolhidos por Cristo para fazerem a história naquele momento, para que a história chegasse até nós hoje, para que a salvação,
para que o mérito, para que a esperança e a fé chegassem até nós, até hoje, através daqueles espíritos, mas nem eles foi assim. A história da música, Eurípides Barçanufo, quando entra em contato com, que já era um espírito de grandeza imensa, que viveu nessa época, na época do cristianismo primitivo como espírito, quando reencarna aqui, no século passado, ele tem dificuldades pelo próprio esquecimento. É claro que reinou dentro dele e na exposição dele o grande homem de bem, mas ele próprio. Então, nós, por que a gente se sente tão mal, tão pequeno e tão incapaz de ser homem de bem? Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia que quando a gente pega um texto, qualquer coisa, e começa a ler, e a gente não entende, aquilo fica muito longe da gente. Hoje, eu cheguei no nosso grupo de pesquisa para minha aula matinal. Nós estudamos o quê? Deixa eu contar para vocês o que a gente estuda aqui. A gente estuda aqui implantes, reabilitação oral, próteses sobre implantes, disfunções articulares, mordidas enfim, todos os problemas bucais através de forças, né? E a força, ela tem um ente matemático chamado vetor. E eu falei para eles, grupo, o que são vetores? E eles decoraram assim, é um ente matemático caracterizado por módulo, direção e sentido. Desculpa a terminologia técnica. O que são vetores? Ente matemático caracterizado por módulo, direção e sentido. E eles repetiram até decorar o que era um vetor. Um ente matemático caracterizado por módulo, direção e sentido. A hora que eles estavam tranquilos, que eles sabiam que era vetor, eu falei assim, pessoal, o que é módulo? O que é direção? E o que é sentido? Quando nós pegamos o Evangelho e lemos que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, a lei do amor e da caridade, danou-se. O que é justiça? O que é justiça? Como é que eu vou praticar uma coisa que eu não sei? O que é amor? Se eu confundo amor com paixão todo dia. E o que é caridade? Se eu penso que caridade é pegar a roupa que me sobrou, a comida que me sobrou, o dinheiro que me sobrou, compro uma cesta básica, ponho no meu carro e levo e deixo. Também. É caridade também. Mas o que é a justiça? Se eu estou sempre julgando o meu colega. O mundo não é justo. Meu colega não faz nada e ele tem tudo. Eu trabalho e não tenho nada. A justiça é a justiça divina, porque nós temos uma única visão. A justiça divina, o olhar do Cristo é quadri, né? Multidimensional. A gente enxerga tão pouco e a gente se acha no direito de dizer fulano Beltrano está vivendo errado, está fazendo errado, não é homem de bem, eu sou melhor. A justiça, a nossa justiça pessoal, a justiça que a gente pratica, é tudo aquilo que é oposto ao nosso egoísmo. Porque o nosso egoísmo faz com que nós vejamos tudo do mundo, do nosso ponto de vista, como se nós estivéssemos certos. E o nosso egoísmo faz com que tudo que não nos beneficie está errado e não é justo. Para que a gente seja justo, a gente tem que praticar a seguinte parte. O homem de bem tem fé em Deus, tem fé na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria, sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade.
E se o egoísmo é o que toma conta da nossa vida, primeiro para mim, e o que sobra para os outros. E aí a gente não exerce um princípio justo. O princípio da justiça é sair de si mesmo, amar o próximo como a si mesmo. O verdadeiro homem de bem tem fé no futuro e, por isso, coloca os bens espirituais acima dos temporais. O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, todas as provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. O homem de bem que pratica a justiça, pratica de coração aberto, porque ele tem fé em Deus, fé na sua sabedoria, e sabe que se ele fez toda a sua parte, está tudo certo. Mas o homem de bem também pratica o amor. O que será que é amar? Amar é quando a gente ama tanto o filho da gente, mas tanto, 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 e quer que ele fique perto de nós. Mas quando ele fala que ele vai estudar fora e aquilo vai ser bom para ele, e a gente sabe que vai ser bom para ele, a gente deixa, porque a gente ama. Porque a gente ama. Amar é dividir uma coisa que você gosta muito, mas gosta muito, e sabe que você pode esperar, e divide com alguém que às vezes não tem como conseguir. Amar é fazer de tudo, é fazer o seu trabalho extremamente honesto para que as outras pessoas estejam bem. Porque enquanto tiver uma pessoa triste, a gente não consegue ser feliz. Amar é praticar o seu trabalho com muita honestidade, para que o planeta não sofra as injúrias do nosso trabalho desonesto. Amar é colaborar com a sintonia do universo, não para que o ambiente da nossa casa esteja bem, mas para que o ambiente do nosso pensamento esteja tão poderoso, tão equilibrado, que até os nossos irmãos que são chamados de nossos obsessores, consigam ser modificados pelo nosso ambiente mental. Amar é entender que nós podemos ser os obsessores dos quais a gente tanto reclama. Ai, está acontecendo isso comigo, é o meu obsessor. Amar é ter caridade com todos, benevolência com todos, até quem te feriu, inclusive, e principalmente com eles. Porque quem ama, perdoa. Quem ama, perdoa. E entende que quem te feriu, na maioria das vezes, é só uma pessoa que está adoecida, que precisa de amor, que precisa de prece, para que ela encontre a paz, para que ela encontre o bem. E a caridade? Oh, meu Deus, o que será que é fazer caridade? O que é fazer a caridade? A caridade é tudo aquilo que faz o bem para o outro. A caridade é tudo aquilo que a gente dá, que facilita a vida dos outros. O meu silêncio pode ser a grande caridade que meu irmão precisa. Quando ele me ataca, quando ele faz uma manobra para me prejudicar, e eu quero ir lá, eu quero brigar, eu quero quebrar tudo, eu quero falar mal dele para as outras pessoas, o meu silêncio pode ser a maior caridade. É o meu silêncio. A caridade pode ser a minha palavra, também pode ser a minha palavra e a minha manifestação, quando eu vejo que o mal está acontecendo e ninguém diz nada. Nesse momento,
a minha ausência de silêncio, a minha manifestação, ela pode ser a caridade. A caridade, ela é também a doação da comida para quem não tem, o cuidado com as feridas para quem está machucado. Mas, se a caridade ela não estiver aliada ao amor, ela é só mais uma ação sem sentido. A caridade, ela tem que estar aliada ao amor. E ela tem que estar aliada à justiça. Inclusive, a justiça comigo. E a justiça comigo é saber que eu me perdoo, que eu me aceito e que eu me esforço. Que eu não julgo as derrotas de ninguém, nem as minhas, desde que hoje, a partir de agora, eu queira fazer melhor. O verdadeiro homem de bem, ele é possuído de um sentimento de caridade e de amor ao próximo e faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse, a justiça. Encontra a sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove e nas lágrimas que faz cessar, nas consolações que leva os aflitos. A caridade, ela é o meu sorriso. A caridade é o meu bom dia. A caridade é aquela prece que meu amigo pediu e falou assim, reza por mim, e eu, pode deixar que eu rezo. E nunca mais passa pela sua cabeça, nossa, o fulano pediu para que eu rezar, nunca mais nem lembra. Quantas pessoas não nos pedem, ora por mim, ora por mim. Ou aquele momento que a gente escreve as orações e coloca numa caixinha e a gente diz, vamos vibrar por esses pedidos, mas na nossa cabeça só passam os nossos pedidos. A caridade é dar um pouquinho da gente. Quando eu cantei essa música, aqui eu mandei essa música para o Dia Mundial dos Professores, para todos os meus colegas professores. Que o Eurípides é, para mim, o grande condutor dos professores. E eu pensei o seguinte, ai meu Deus, eu queria tanto dar um presente para a equipe de professores que trabalham comigo. Queria tanto dar um presente bem bonito, uma lembrança, um show, o que eu vou dar de presente? E aí eu descobri que eu amo tanto os meus colegas de trabalho, mas eu os amo tanto que eu queria dar um pedaço de mim. Então eu cantei a música para eles todos. Então amar é você ter esse desejo de dar um pedaço de você, sem a paixão doentia. Né, sem adoecer. A gente tem que tomar muito cuidado com o que é o verdadeiro amor e o que a gente chama de paixão. Aquele desejo, né, que a gente quer estar com a gente, aquele desejo possessivo. O verdadeiro homem de bem, ele respeita os outros com todas as suas convicções e lança, e não condena os que pensam diferente dele. Ele é indulgente para com as fraquezas alheias, porque ele sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. Afinal, quem não tem um pecado, que atire a primeira pedra. Mas, sabendo aqui o que o próprio Cristo disse, o que era o homem de bem, como eu vou chegar? Então, essa terceira e parte final da nossa fala, que é uma fala muito simples a respeito do tema, eu gostaria de fazer uma proposta para vocês, um exercício para que a gente avalie sobre o nosso ser, a nossa transformação em homem de bem. Professor é assim mesmo, começa a falar e já dá exercício, né? Então, não estranhe. Como que a gente pode perceber se a gente está no caminho, se nós somos homens de bem? Se você parou com o título dessa palestra, você desejou ouvir o que é o homem de bem, é porque você
está desperto para aprimorar o homem de bem que você já é. Eu vi uma piada espírita recentemente, eu amei, eu achei muito engraçado, que era assim, era a conversa de dois obsessores, e um falava assim, nossa, fulano de tal, mas você é até um filmezinho de um grupo que se chama Canal Amigos da Luz, eles são engraçadíssimos, falava assim, nossa, fulano, um obsessor falando com o outro, você tá desanimado, o que é? Eu disse, a gente não tem mais espaço para obsediar. As pessoas assim, dizem, mas como? Como que você não tem espaço? Eu não consigo obsediar mais ninguém. Mas como não? O que está acontecendo? Por que você não tenta abaixar a autoestima do fulano? Não, porque o Facebook já faz isso, já baixa a autoestima. E foi falando como as redes sociais, elas são destruidoras, ao mesmo tempo que elas são uma fonte sensacional, porque nós estamos nos comunicando através de redes sociais, né? Toda a nossa negociação para essa apresentação foi através de rede social. Nós estamos usando aqui uma rede social para que a gente faça o bem. Também existe um lado sombra disso, que é quando a gente pega a foto, antes de existir as revistas, né? A foto dos artistas bem casados, e quem nunca vibrou quando a artista mais bonita, que era casado com o ator mais bonito que nós achávamos, eles se separavam, e a gente que não tinha nada a ver com a vida deles, pensava assim, viu, bem feito, toda felicidade acaba. A gente nem sabia se eles eram felizes, né? Mas agora a rede social, ela faz essa função de abaixar nossa autoestima, uma vez que nas redes sociais só tem gente bonita, bem-sucedida, tranquila, sem problemas, aproveitando a vida, nos restaurantes maravilhosos, sempre com o melhor lado do rosto, assim, a melhor posição do cabelo, né, um melhor ângulo, às vezes tira uma foto, repete, tira outra, repete, sorri forçado, para mostrar uma vida feliz que ele não vive, e por ele não viver, ele nem sabe se aquilo é ser feliz ou não, aquilo é a nossa ilusão. A desilusão, segundo Emmanuel, a desilusão é o grande encontro com a verdade. Um exemplo fácil de desilusão. Você já viu, você sabe quando a gente vê um campo assim, verdinho, tudo bonito, e você passou uma foto de um parque, você fala assim, gente, esse parque deve ser maravilhoso, eu vou lá. Chega lá, tem mosquito, a grama não é tão verde assim, tem uma ladeira para subir que você fica cansado para chuva. É por isso que a gente diz que tem um ditado que diz que a grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa. Porque a realidade, a vida real, a realidade como ela é, como ela tem que ser, ela tem sensações que nem sempre são agradáveis. Então a pessoa coloca lá na rede social mais um sábado de trabalho, sorrindo, né? E às vezes o paciente dele faltou, no caso, se ele for dentista como eu, mas é a venda de ilusões. Porque quando você está absurdamente feliz, mas absurdamente feliz, completamente feliz, você não tira um minuto da sua felicidade para fazer uma foto para colocar numa rede social, porque aquele minuto não dá para perder de felicidade. Mas a gente vai se iludindo e a gente vai perdendo um tempo tão grande. Eu estou dizendo que não é para usar? Lógico que não. Eu estou dizendo que a gente tem que refletir. Por que a gente não acha que a gente é homem de bem? Se a gente passou por essa palestra à procura de alguma coisa que me melhore. Quando a gente medita nas possibilidades de mudança, quando a gente medita, será que eu fui justo hoje? Será que eu não fui? É a nossa tentativa de ser homem de bem. Quando a gente se preocupa com o planeta, quando a gente se preocupa com o próximo, quando você quer estudar e aprender alguma coisa, você pode até procurar aprender por uma situação egoísta, mas você aprendendo qualquer coisa, você vai melhorar, e você vai fazer alguma coisa diferente, melhor, e você vai fazer bem para o planeta e para a humanidade, através de qualquer coisa que você faça bem.
Quando você arruma a sua cama, levanta e arruma a sua cama e melhora o ambiente, e você fica feliz com o ambiente que você transformou, arrumando a cama, limpando a casa, arrumando a sua estante. Você fica feliz com a sua organização, e você, que é uma antena, libera todas as vibrações de felicidade e organização, e centenas de testemunhas, como disse Paulo de Tarso, nós somos vigiados por centenas de testemunhas. Centenas de testemunhas estão se beneficiando com a sua atitude de arrumar a cama e deixar o ambiente melhor. Quando você faz um exemplo simples, a gente tem aqui no nosso grupo de pesquisa, nosso grupo de pesquisa é tão amado, eu amo tanto, então eu não consigo passar uma live sem falar deles. A gente tem uma estratégia que é o seguinte: gente, vamos fazer uma roda de fofoca? Gente, porque a roda de fofoca é um negócio gostoso, vocês já viram? Roda de fofoca? Vamos fazer uma roda de fofoca do bem. Vamos pegar uma pessoa para falar bem dela, para falar tudo que ela tem de bom. Vamos pegar para falar tudo que ela tem de bom. A roda de fofoca do bem. E aí cada um vai aumentando. Não, mas ele também é bom nisso, e ele também é bom naquilo. E toda vez que a gente para falar do outro, a gente fez a proposta de fazer a roda de fofoca do bem. Ele tem alguma coisa boa. Um dia meu filho fez uma coisa, meu filho é o meu maior assim, né? Meu filho foi um espírito que reencarnou para me fazer acordar, né? Ele falou assim: mãe, eu sou feio. Sou feio. Não, eu sou muito feio, mãe. Eu sou muito feio. Aí eu falava assim: ô, João, que isso, meu filho? Você lembra que você aprendeu que você é filho de Deus? Você acha que ele vai ficar contente se você falar que a obra dele é feia? E ele, pequenininho, ficou pensando, né? Nossa, puxa vida, se eu falar que eu sou feio, Deus vai ficar triste. Aí, várias vezes eu cheguei em casa, às vezes meio triste. Ele, mãe, o que aconteceu? Agora ele já é grande. Eu assim, João, tô chateada com tal coisa. E ele fala assim: mãe, Deus vai ficar tão triste se ele perceber que você está dizendo que a obra dele não é boa. Outro dia ele falou assim: mãe, o que é atestado? Né? Pedir atestado, né? Eu assim, filho, atestado é assim, olha, quando você fica doente, não pode ir na escola, não pode trabalhar, você vai ao médico e o médico te faz uma carta dizendo, ele atesta que você não vai poder trabalhar. Então, te dá um atestado que você está doente. E teve um dia que eu estava doente, eu tinha uma live, e eu estava assim, eu não estava me sentindo bem, eu assim, gente, será que pela primeira vez na minha vida eu não vou poder participar? Era um mal-estar físico mesmo, tinha feito um exagerado no final de semana, numa faxina, e eu não estava me sentindo fisicamente. E ele falou assim, mãe, o que fala esse livro, né, Brasil, Pátria, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Eu falei assim para ele, olha, João, esse livro aqui, ele mostra como todos nós reencarnamos no Brasil para trabalharmos para o Cristo. E falei isso para ele. Passou o tempo, eu estava super indisposta, tinha uma live, ele falou, mãe, que você está com essa cara? João, a mãe está preocupada, filho, porque eu estou sentindo tanta dor nas costas, mas tanta dor nas costas, que eu acho que eu não vou conseguir fazer a live. E ele falou assim, nossa, mãe, é bom você melhorar. Porque como é que você vai dar um atestado? Se todos nós nascemos no Brasil para ser trabalhadores do Cristo, como é que você vai dar um atestado para o Cristo? Como é que você vai mandar um atestado para o Cristo? Ele era pequeno. E aí, enfim, gente, eu melhorei e pensei assim, gente, atestado para o Cristo, de afastamento para o Cristo, isso a gente não pode fazer. Então, a caridade é a gente dar o que a gente tem com o maior amor. E a maior justiça que a gente pode fazer é não julgar. Fazer a caridade com amor sem esperar. Porque se eu dou para receber, eu obrigado. A semana passada eu
eu saí com a minha família e eu tive várias oportunidades de fazer a caridade no sentido de doar. Achei uma pessoa pedindo, e várias pessoas que eu encontrei pedindo, eu dei ou um prato de comida, ou um sorvete. Todas as pessoas reclamaram. Porque eu dei o sorvete, pedi uma marmita. Porque eu dei a marmita, pedi o dinheiro. E aí eu pensava, gente, puxa, será que nunca tá bom? E veio aquela pontinha assim de julgamento. E eu pensei, senão eu não posso jogar a minha caridade fora. Essa pessoa estava aqui para que eu fizesse a caridade para ela, para que eu treinasse, para que eu tivesse a oportunidade de praticar. Se eu tenho trabalho e tenho a oportunidade de fazer o trabalho com amor, aquele trabalho ele é a oportunidade de eu praticar o amor. E se eu sou colocada em situações para decidir qualquer coisa, é a oportunidade que eu tenho de colocar a justiça em prática. Assim, meus queridos, nós reencarnamos aqui no orbe terrestre, nessa escola, para saber que o homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade. E todas as nossas tarefas são nos dadas por Deus, para que a gente pratique, da menor até a mais complexa, a lei do amor, da justiça e da caridade. Então, com todas as lições, todos os testes, porque cada dia da nossa vida é um teste, cada dia da nossa vida é uma prova. Se a gente procura aplicar a lei do amor, da justiça e da caridade, e se a gente melhora um pouquinho a cada dia, nós somos homens de bem. Se nós passamos agora 50 minutos tentando entender o que é homem de bem, meus amigos, nós somos homens de bem. Perguntaram a Buda, Buda, que tu és um santo? E Buda respondeu, não. Tu és um anjo? Buda respondeu, não. Tu és um Deus? E ele respondeu, não. Então perguntaram a ele, Buda, que tu és? E Buda respondeu, eu sou desperto. Cada live, cada página, cada momento de conexão espiritual, cada prece, cada fé renovada é o nosso momento para sermos despertos. Se nós somos despertos, nós também somos abertos para praticar a lei do amor, da justiça e da caridade. Que alegria poder, nesses pequenos momentos, falar para mim mesma que há um caminho e uma forma para que eu me torne cada vez mais homem de bem. Mas o melhor que Deus podia nos dar, o melhor, é a presença dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores e o melhor de tudo, dos nossos amigos de caminhada. Meus amigos, que agora eu não posso dar as mãos, mas vai chegar esse dia. Eu sinto o toque da mão de vocês, para que a gente caminhe a caminho da luz, porque cada dia, juntos, nós caminhamos para nos tornarmos homens de bem. Muito obrigada.